Olá, mulheres, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindas à minha aula gratuita de como se preparar para o parto. Antes da gente começar a trocar essa ideia, eu quero me apresentar para vocês. Eu me chamo Jana, mais conhecida como Doula Jana, sou educadora em saúde, consultora em amamentação, sou assistente social de formação e também tenho outros diversos cursos dentro desse tema que é gestação, parto e pós-parto, que vão me dar subsídio para que eu possa acompanhar as minhas gestantes quando elas me solicitarem. Falar de preparação para o parto é algo que no Brasil ainda eu percebo que para algumas gestantes, para algumas famílias, é um bichinho de 7 cabeças. Quando a gente fala em preparação para o parto, quando possível, essa preparação ela tem que começar lá um aninho antes de engravidar. Caso você esteja planejando, é claro que a gente entende que o bebê ele vem na hora que ele quer e muitas vezes não é planejado. Mas caso você esteja planejando, já fica uma dica boa para quem esteja planejando ter um bebê. Antes de você pensar em gestar, você já começa a cuidar da sua saúde física, da sua saúde emocional, da sua saúde espiritual. É importante fazer um check-up para ver como é que estão os seus hormônios, como que tudo está funcionando no seu corpo, como que está a sua alimentação. A gente precisa ver todo o histórico familiar lá com o médico para que você consiga, se tiver algum tipo de anormalidade ali nos seus exames, ou de repente uma ansiedade, uma depressão, você consiga cuidar. E quando você conseguir ali fazer a fecundação do seu bebê, né? Quando você tiver ali sua relação e conseguir engravidar, que você consiga engravidar num momento tranquilo, que você esteja com os exames ok, com a saúde ok, com a pressão legal, com a saúde mental no lugar, porque a gente sabe que depressão e ansiedade é a doença do século, não tem jeito. Então é muito importante fazer esse acompanhamento antes de pensar em ter um bebê. Mesmo sabendo que às vezes não dá muito para se planejar desse jeito, né? Então, o que a gente precisa fazer, Jana? O que a gente precisa fazer para planejar, para se preparar para o parto? Primeiramente, nós mulheres aqui no Brasil, a maioria de nós somos mulheres que em vulnerabilidade social. Muitas vezes a gente não consegue ter um bom plano de saúde. Muitas vezes a gente acha que parir pelo plano de saúde é a melhor solução e não é. Eu vejo que chegam muitas mulheres para mim desesperadas porque não tem plano de saúde, porque querem ter um parto normal. Enfim, primeira coisa é calma, respira, busque conhecimento nesse sentido. Aonde eu vou parir? Vou parir pelo SUS? Como que é parir pelo SUS? Como que é parir com maternidade particular? Como que é parir com plano de saúde? Eu consigo? O que eu consigo mais? Uma cesárea ou eu consigo muito mais parto normal? Então, isso tudo vocês precisam ver. E SUS? Eu posso ir para a maternidade que não é a minha maternidade de referência? Eu consigo, de fato, ir para uma outra maternidade que, de repente, seja mais respeitosa, que vai estar ali dentro dos pilares da humanização do parto, que é a medicina baseada em evidência científica atualizada, que é também respeito ao protagonismo e à autonomia da mulher e equipe multidisciplinar ali em prol daquela mulher, em prol daquele bebê, respeitando aí o binômio mãe e bebê. Então, vocês precisam entender esse cenário. Entendam o cenário obstétrico brasileiro antes de ficarem com a cabeça perdida. Se possível, tenha uma doula de apoio. A doula ela é profissional que vai te dar apoio informacional, apoio físico e emocional, apoio ali na hora do parto, na amamentação, o apoio que você vai precisar para que você consiga, de fato, ter o seu bebê da maneira mais respeitosa possível. Depois que a gente resolveu essa questão de rede de maternidade, de médicos, de equipe, etc., a gente vai começar a traçar ali o preparo de fato para o parto. E aí, como que é isso, Jana? Como que eu preparo a minha mente para o parto? A gente sabe que o corpo, ele foi feito para parir, mas a nossa mente, ela
buga tudo. A mente que mente, e é verdade. Então, se você não fizer um preparo emocional, técnicas de respiração, tem vários aplicativos gratuitos que a gente pode baixar para respirar, aprender a respirar, para entender que afirmações positivas também vão te ajudar nesse momento. Então, vocês precisam fazer uma preparação mental. E quando eu falo isso, algumas mulheres até riem. Mas é verdade, gente. A gente precisa aprender a respirar. A gente precisa saber que o importante é você estar vivendo o aqui e o agora, para controlar um pouquinho a ansiedade. Ansiedade é a cabeça no futuro e depressão, cabecinha no passado. Então, a gente precisa vir para a realidade para fazer essa preparação mental com diversas técnicas, hipnoparto, tem afirmações positivas, técnicas de respiração. Isso tudo vocês precisam trabalhar a mente. Se preparar de fato para que isso tudo aconteça. E não só vocês, né, gestantes. Vocês precisam puxar o acompanhante de vocês também para essa rotina. O acompanhante é muito importante que ele também se prepare. E já que a gente está falando de acompanhante, vamos entrar aí então nesse cenário de acompanhante. O acompanhante ou a acompanhante, seja lá quem for, precisa estudar sobre a gestação, parto e pós-parto. Precisa entender qual é o seu papel. O acompanhante, ele não tá ali só para dar a mão para você e tá tudo bem, não. O acompanhante, ele tem que estar muito bem preparado. Ele tem que saber quais são as fases do trabalho de parto. Ele precisa entender que ele deve e pode, e é até lei, acompanhar você, mulher, no seu pré-natal, depois que o bebê nascer, ficar com você no seu parto, ficar com você caso esse parto se transforme numa cirurgia e tá tudo bem. Então, esse acompanhante, ele tem que ter esse entendimento. Inclusive, o acompanhante precisa entender sobre o plano de parto. Esse acompanhante, ele tem que saber quais são as preferências dessa mulher. E já que a gente está falando de plano de parto, vamos falar sobre ele, né? Plano de parto é um documento que pode ser usado legalmente depois, onde você coloca todas as suas preferências para o parto, seja ele um parto normal, um parto natural ou uma cesárea. Precisa estar ali tudo descritinho. Então, esse acompanhante, se essa mulher tiver uma doula, eles têm que olhar, eles têm que ler esse plano de parto, eles têm que entender qual é a preferência dessa mulher na hora que ela estiver tendo o bebê dela. Então, acompanhantes, vocês precisam estudar. Não adianta somente, você é acompanhante, tá tudo bem. Porque vai chegar lá na hora, vai achar que a mulher tá em sofrimento, vai achar que tá tudo errado, vai desesperar, vai desmaiar e não é bom. O acompanhante, ele também tem que se preparar, entender o que é um plano de parto para que essa mulher consiga ali ter o seu bebê da melhor maneira possível. Preparação física. A preparação física, ela é extremamente importante. É claro que você vai entender qual é a sua subjetividade, mulher. Você vai entender se você pode fazer atividade física ou se você não pode. Como que tá aí a evolução da sua gravidez. Mas a preparação física é caminhada, musculação, crossfit. Sim, mulheres, vocês podem fazer atividades de impacto. Claro, gente, se for permitido pelo médico, né, pelo pré-natalista ali que tá acompanhando vocês, depende do quadro. Natação, pilates, isso tudo é importante para melhorar o condicionamento físico dessa mulher, para ajudar, né, ali na preparação do assoalho pélvico na hora do parto. Então, preparação física, ela é muito importante, né? E principalmente quando você consegue, de fato, ser acompanhada ali fisicamente por um profissional, né? Para que você consiga fazer os exercícios até parir, gente. Não tem essa de, tô com 39 semanas, vou parar de fazer atividade física. Não, vocês podem fazer atividade até parir. Então, a preparação física, ela é fundamental. Preparação da nossa saúde, fazer todos os exames, né? Fazer todos os check-ups, uma preparação na alimentação. É importante, mulheres, que vocês se alimentem. Parem com isso de que, eu tô comendo por 2. Não façam isso. A obesidade na gestação é perigosa, é uma questão de risco. Então, a gente precisa entender que não é só uma questão de obesidade, porque existem mulheres que são obesas e que estão ok com a saúde. Mas tem mulheres que estão obesas e estão com tudo ali em desequilíbrio. Então, equilibrar essa parte física, a parte da saúde do corpo, ela é importante para que você consiga ali
ter o seu parto, para que você se prepare para um parto com mais tranquilidade. Então, a gente já falou da preparação emocional, preparação mental, preparação física, na questão de dentro para fora e de fora para dentro. Isso também é muito importante. E também o mais importante de todos, eu acho que tudo é importante, a gente fala importante, mas tudo é importante, né? Obtenham conhecimento sobre o processo fisiológico do parto, obtenham conhecimento sobre as suas demandas. Se você for uma mulher que adquiriu uma diabetes mellitus gestacional na gestação, mergulha dentro com evidências robustas, científicas atualizadas, para que você entenda o que você precisa saber para ter o seu bebê. Não se entregue na mão de pré-natalista, de médico, de doula, de enfermeira, não. O conhecimento, ele é libertador. Quando você tem conhecimento, mulher gestante, você consegue discutir, quando eu falo discutir, da melhor maneira possível com o médico sobre intervenções, sobre emergências, sobre o que é possível e o que não é. Eu costumo dizer que é muito legal quando eu tô lá acompanhando uma gestante que ela fala, doutor, mas se meu bebê tá alto, por que o senhor tá sugerindo rompimento de bolsa? Porque a gente sabe, a gente estuda e a gente sabe que de repente romper bolsa é um tipo de indução ali de ajuda pro trabalho de parto quando necessário. Mas se esse bebê estiver muito alto, pode acontecer um prolapso de cordão umbilical. E essa mulher, ela tendo essa informação, ela vai saber contextualizar ali com o médico, com a equipe que tiver com ela, para que ela consiga, de repente, não permitir aquela intervenção, mas com baseada, sabe? Com informação, o médico vê, eles vêm, a equipe fica observando, poxa, essa daí tem informação, não é qualquer mulher, sabe? Essa mulher estudou, essa mulher buscou. Então, se preparar com conhecimento é extremamente importante. Outra questão também, tenham uma doula. Tenham uma doula, se possível. É muito importante vocês entenderem que a doula é a profissional que vai estar ali te apoiando em todos os sentidos. Te dando apoio emocional, te dá apoio físico na hora do parto. Ela vai te tranquilizar em relação à rede de maternidades, né? Redes de médicos e etc. Na amamentação, a doula, ela tá aquele suporte. Muitas doulas são consultoras como eu. Então, a gente dá aquele suporte sobre uma aula de amamentação na questão da educação de saúde. Quando eu digo educação de saúde, é uma educação perinatal. Nós, doulas, já somos educadoras em saúde. Então, a gente dá todo esse subsídio para vocês. Então, assim, gente, olha, preparem-se para o parto de vocês. Aqui foi uma aula bem rápida, uma aula só para vocês poderem conhecer um pouquinho como se preparar para o dia do parto. Não é algo bobo, não é firula, preparar um bom ambiente para os hormônios começarem a fluir, entender sobre as fases do trabalho de parto. Saiu o tampão, o que eu faço? Rompeu o bolso, eu tenho que sair correndo para a maternidade? Eu posso esperar na minha casa? Isso tudo vocês vão se preparar. Essa preparação, ela é importante para que vocês não sejam enganadas, para que o sistema não massacre vocês, para que vocês não sejam desrespeitadas, para que o plano de parto de vocês se cumpra, né? E que vocês consigam aí trazer o bebê de vocês de maneira mais respeitosa, mais plena. E no final vocês falarem assim, Jana, estudei, segui tudo ali direitinho e consegui. Então é isso. Tô deixando essa aula aqui com vocês. E logo, logo eu quero que vocês entrem lá no meu curso de preparação para o parto, ó, porque tem, ó, muito conteúdo bom, muito conteúdo de qualidade que eu tenho certeza que vai ajudar vocês nessa jornada. Então, sejam muito bem-vindas. É isso.